semanas. Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuarem conosco agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre, nesta segunda-feira, aqui na sua TV Rio Branco, na 8.1. E hoje vamos receber o senador Márcio Bittar, agora no PL, Partido Liberal, partido do presidente Bolsonaro, pré-candidato à reeleição. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Nunes, boa noite. Obrigado, Narciso, boa noite, Osmir, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Doutor Narciso Mendes. Igualmente. Muito bem. Nós vamos ao intervalo comercial. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Muito bem, estamos começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, nesta segunda-feira, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, com apoio da Ótica Moderna. Boa noite à minha amiga Zária Yashi. E, desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na nossa capital, Rio Branco, também você do interior, você de Bujari, de Canari, de Porto Acre, de Capixaba, Praça de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acrianas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet por meio do portal riobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube, TV Rio Branco 8.1. Siga-nos nas redes sociais, @ORioBranco. Muito bem, como eu falei agora há pouco, nós temos o prazer de receber hoje no programa o senador Márcio Bittar, pré-candidato à reeleição pelo PL, Partido Liberal. Osmir Lima, já que você está mais próximo do senador, faça a primeira pergunta. Primeiro, prazer de tê-lo aqui novamente. Prazer é meu. Você sabe que eu simpatizo muito com o seu discurso e do Aldo Rebelo em relação à Amazônia. Tamo junto. Mas eu gostaria que você fizesse uma avaliação pelo que você vem vivendo, notadamente no anonimato da política. Né? Como é que está essa situação aqui no Estado com 6 candidatos ao Senado e 4 candidatos ao governo? Por exemplo, você acha que o Bocalhau permanece com a candidatura ao governo? É uma avaliação assim, completa para você como homem muito inteligente, a população tem mais ou menos ideia do quadro que está ocorrendo. Bom, primeiro é um prazer meu estar aqui com vocês, tenho um carinho e simpatia pelos 3, então é um prazer muito grande poder conversar um pouco com essa querida audiência. Osmir, me dizia o Aécio Neves, meu pai dizia que a gente vive aprendendo, mas morre sem saber de tudo, então você sempre tem o que aprender. E o Aécio Neves, ele trabalhava com o tempo como nenhum outro político que eu vi trabalhar. O tempo para o Aécio Neves é como uma cadeira permanente. Se ele tivesse uma reunião com 3 pessoas, uma cadeira era do tempo. Ele sempre dava o tempo correto para as coisas. Então, veja, é o que eu estou fazendo. Eu não me posicionei até agora. Primeiro, porque não há um candidato da esquerda com chance de ganhar. Então, eu me envolvia com todos os segmentos do time que disputava contra o PT, porque eu me achava legitimado. Como eu nunca apoiei uma candidatura ao governo do PT, eu me achava legitimado de conversar com qualquer pessoa ou qualquer grupo que estivesse fazendo algo que eu considerava que era ruim para o enfrentamento ao PT que governava o Acre e governou o Acre por 20 anos. Tanto a prefeitura quanto o governo do Estado, 5 mandatos. No entanto, nesse momento, não há uma candidatura da esquerda, do PT, do grupo de esquerda, com chance de vitória. Você veja que a nossa imprensa, às vezes até com um certo descuido, fala de 3 nomes e até exclui o nome do médico, né, o doutor Thor e tal. Eu percebo que não é uma falta de educação ou de respeito a ele. É mais porque, de fato, está polarizado em nomes da direita, que é a Maílza, o Alain e o Bocalhau, possibilidade do Bocalhau. São 3 bolsonaristas. Os 3 votaram no Bolsonaro em 2018, votaram no Bolsonaro em 22 e vão votar
no Bolsonaro ou no candidato que for abençoado pelo Bolsonaro. Portanto, eu tenho que preocupar muito mais com a minha reeleição, que não é fácil. Porque esse fator de ter uma candidatura da esquerda que nos unia, não tem mais. Então, de certa maneira, eu vejo natural que apareça mais de um nome no campo da centro-direita, como aconteceu até agora. Agora, bom, entre esses nomes, por que eu não me posicionei? Primeiro que eu tenho um elemento interno. Eu não posso esquecer que o prefeito da capital, que é o meu maior aliado, prefeito da capital do estado do Acre, ele tem o direito de tentar se viabilizar. Se eu me posiciono antecipadamente em torno de nome que não seja o dele, eu estaria podando o prefeito da capital da possibilidade de tentar se viabilizar. Eu não posso fazer isso. Não é o tempo para isso. O que eu posso dizer, e isso não é segredo, algumas questões. Primeiro, se depender de mim, a aliança que o PL fará ou manterá no ano que vem é a mesma aliança responsável pela vitória do prefeito Bocalon, do prefeito Zequinha de Cruzeiro do Sul e do prefeito Carlinhos de Brasileia, para dar aqui dois exemplos do centro e das duas pontas do Acre. Essa aliança ela foi fundamental, a aliança entre o PP, União Brasil e o PL, para garantir a reeleição do Bocalon, a eleição do Zequinha em Cruzeiro do Sul e a eleição do Carlinhos do Pelado em Brasileia. Então, se depender da minha vontade, essa aliança se mantém. Outra questão, para o PL, isso não é segredo, a prioridade nesta eleição, no Acre, é a candidatura de reeleição que eu carrego. Não é porque sou eu. Qualquer outra pessoa no meu lugar, senador pelo PL, seria prioridade. Vocês sabem disso. Hoje, mais do que em qualquer outra época do Brasil, se estabeleceu uma importância muito maior do que em qualquer outra campanha da eleição para o Senado. O Brasil assiste hoje o que eu considero uma invasão de um poder sobre o outro, no caso do poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal, sobre o Congresso Nacional, fundamentalmente, e isso, só quem pode colocar um freio nisso é o Senado da República, quem tem poder para isso. Mas hoje você não tem voto suficiente no Senado para barrar essa invasão. Basta ver o seguinte, vamos ser bem objetivo, pode não gostar do estilo do Bolsonaro, isso é um direito, pode não gostar dele, inclusive. Agora, ele não fez e não está, ele está pagando por um crime que não cometeu. Não houve tentativa de golpe de Estado no Brasil, isso é uma piada. Mas você me permite um ligeiro à parte, só para você dar continuidade. Você sabe que na vida a gente tem que ter sempre a história na mão. Sim. Para os erros cometidos no passado, a gente não cometer no presente. Claro. Por exemplo, na eleição desse aqui para o Senado, nós descartávamos completamente a Marina. Eu lembro disso. E eu me refiro aqui também ao próprio Thor Dantas. Vamos ao tempo, 94. Sim. O que aconteceu? À medida em que a direita, vamos chamar assim, se dividiu, acabaram elegendo a Marina, que não tinha nenhuma possibilidade de ser eleita. Mas todo mundo dava o segundo voto, votava no Márcio Bittar, o segundo voto para não dar para o Você está falando com a vítima, hein? Cuidado. Pois é. Uma das vítimas, né? Você foi uma das vítimas. Fui uma vítima. Sim, claro, entendo. Aí votava no Narciso Mendes, votava na Marina. Votava no Aloysio Bezerra, votava na Marina. Votava no Nabo Júnior, votava no Marina, para que esse não crescesse. Porque a Marina estava fora do jogo. Sim. Quando você me diz que o Thor está fora do jogo, eu fico sempre apreensivo, não sei. Ele tem todo o esquema de direita, que ele tem 20% a 30% no Acre, à esquerda, né? E tem algumas simpatias pessoais. À medida que você divide os nossos candidatos de direita em 3 candidaturas ou mais, é sempre preocupante, você não acha? Olha, se a minha fala pode parecer desrespeito ao Dr. Thor, eu peço desculpas, porque não é isso a minha intenção mesmo. Eu respeito a eleição, eu estou apenas dizendo um quadro atual. Quer dizer, é inegável
que a esquerda no Acre, depois de ter tido 5 governos estaduais, 5 governos municipais da capital, ela foi derrotada em 2018, foi derrotada de novo em 2022, acho que um erro estratégico deles, mas não cabe a mim, é uma questão interna deles, e há uma dificuldade muito grande de sorregimento. Sim. Há uma rejeição imensa, continua muito forte no Acre, a rejeição ao PT, rejeição ao Lula, basta ver a eleição passada, claro, aqui em Rio Branco. Uma candidatura se vestiu como a candidatura da esquerda, portanto do Lula, da Marina, enfim, do PCdoB, etc. A outra bolsonarista, e esse foi um elemento político muito importante para definir a eleição a favor do Bocalhau e não a favor do seu adversário. Mas, claro, evidente que não é falta de respeito, não é falta de consideração. É uma pessoa preparada, qualificada e vai representar bem a esquerda. Eu só acho que é um momento ainda ruim para a esquerda no nosso Estado. Agora, como eu estava dizendo, eu tenho que me preocupar mais com a minha candidatura. Eu não tenho candidatura fácil, minha candidatura é uma candidatura difícil, eu enfrento adversários, todos eles muito consolidados, não tem aí nenhum novato, nenhum inexperiente, você tem pessoas que estão com mandato ou que estiveram com mandato, você pega uma candidatura como a da deputada Mara Rocha, eu acho que de todos nós é a figura que mais simpática na televisão, tem uma prática extraordinária de comunicação, foi deputada federal a mais votada do Acre, o irmão foi deputado estadual, deputado federal, vice-governador, ainda tem uma memória eleitoral com a candidatura de governo, que embora não tenha sido vitoriosa, mas isso divulgou o nome, então é uma candidata que eu tenho respeito. O Petecão nem se fala, o Petecão tem 30 e poucos anos de mandato ininterrupto, como é que eu vou menosprezar alguém que foi deputado estadual várias vezes, presidente da Assembleia por 8 anos, deputado federal, senador da República, o mais votado da história do Acre até agora, a pessoa mais bem votada em termos absolutos, né, é ele, foi mais votado do que o Gladys em 2018, 2 mandatos de senador da República, já deu a volta por cima algumas vezes. Como é que eu menosprezo um Jorge Viana, que foi prefeito de Rio Branco, 2 mandatos, é o político do Acre até hoje que teve mais poder, mais carisma é o Gladys. Mas carisma é imbatível, não tem ninguém que chega perto dele. Mas mesmo o Gladson, que é o político mais carismático de toda a história do Acre, ele não tem nem perto ainda do poder que teve Jorge por 20 anos. O Jorge governou o Estado, foi o cara que lançou Binho, lançou Tião, lançou Marina, fez tudo. Lançou Angelim para prefeito, enfim... Ninguém teve tanto poder quanto ele ao longo de tantos anos. É o candidato do Lula, é o candidato do PT nacional, do governo federal. Vou menosprezar uma candidatura dessa. Eduardo Veloso, que é meu suplente, inclusive, de senador da República, tem estrutura própria, caminha, tem atendimento médico. Então, todos são fortes. Jéssica Salles, conheço desde adolescente. Enfim, então não tem ninguém aí iniciante. É claro, evidente, admitindo que Gladys, candidato, a vaga de fato é dele. Em mérito dele, porque o governo, ninguém representa mais o governo do que ele próprio. Mas então eu tenho que cuidar da minha candidatura, porque ela não é fácil, ela é uma candidatura difícil, de novo, e governo está cedo ainda. Eu acho que eu não posso tomar atitude agora, eu tenho que respeitar o interesse do Bocalhau de tentar se viabilizar, é um direito dele, como mais ainda da Maílza, que pode assumir o governo, deverá assumir o governo. Vamos com calma, mas está dada a pista. E se depender de mim, nós vamos manter a aliança do PL com a federação, e a prioridade do PL é a questão do Senado. Nós estávamos dizendo naquela hora, hoje, como nunca no Brasil, a eleição de presidente é muito importante, a de Senado também. Tanto que o Eduardo Bolsonaro chegou a dizer no final do ano passado, palavras dele, não minha, que a eleição do Senado seria mais importante até do que a eleição de presidente da República. Em parte eu concordo. O senador. Pois não. Eu, às vezes, reclamo do Muniz, no particular, e do Osmir, que nós aqui, enquanto entrevistadores, não devemos demonstrar nenhum apreço por candidaturas. Sim. Porque aí nós fazemos o papel de propagandista, de cabo eleitoral. Mas, mesmo assim, permita-me
que você é um dos meus potenciais candidatos ao Senado. Muito obrigado, me honra muito. Apenas isto. Me honra muito. O que está me chamando a atenção, e não é só no Acre, é no Brasil inteiro. Lá no meu Rio Grande do Norte, a briga pelas 2 vagas de senadores é mais intensa do que para o governo. Até porque, embora, em parte, eu creia no que você até aventou aí, que o nosso poder judiciário está muito ativo. Eu não vou dizer que está sendo arbitrário. Então, você vê, parece que todas as coisas do Supremo Tribunal caem na mão do Alexandre de Moraes. É a regra do Supremo. Porque a maioria dos casos em voga, ele é o ministro prevento. Então, recorreu, é para ele. E a eleição mais importante no Brasil, que está sendo considerada no plano nacional, é mais a dos senadores do que a do governador. Interessante, né? Interessante. Mas compreensível. É interessante e compreensível. Porque o Brasil está polarizado, uma polarização nociva. Eu considero nociva porque ela é pessoal, ela não é nem sequer partidária, ela é pessoal. E aqui eu vou deixar de dar o nome às pessoas, até para não exaltá-los. Sim. Eu sou seguidor de Bertold Brecht. Eu não estou atrás de herói. E maldito é o país que precisa de herói. Então, os 2 propalados candidatos a herói do Brasil não têm a minha aprovação. Pelo menos do meu singular voto. E por que há essa atenção todinha? É porque cabe ao Senado, e somente ao Senado, o poder de impeachment senadores. Senadores não, ministro. Ministro. Do Supremo. Ministro do Supremo. Mas por quê? Eu vou me incompridar na pergunta e você responde como quiser. Exceto no governo de Floriano Peixoto, em 1800 e pouco, o Senado deixou de aprovar o nome de um ministro do Supremo. De lá para cá, todos os candidatos apontados pelos presidentes foram aprovados. E agora despertou uma fúria, legítimo ou ilegítimo, procedente ou não, que o Senado despertou que ele tem poderes para impeachment os ministros. Você concorda? É favorável a essa ideia? Não é nem que eu seja favorável, não. Está na Constituinte. Está na Constituição, Marcelo. Vocês participaram Eu dela. estou dizendo, Osmi. Vocês, por favor. vocês 2 participaram dela. Por favor. Veja bem que essa é mais uma demonstração de uma interferência, de uma militância política de ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é que ministros do Supremo Tribunal Federal se colocam contra uma coisa que está clara, explícita na Constituinte, na Constituição brasileira? E eu não estou dizendo que não está explícito. Eu sei que está explícito. E vou eu dizer estou mais. perguntando, a minha pergunta é, porque durante 100 anos, Mas vamos chegar lá. nunca, Mas agora tem um capítulo novo. Agora tem um capítulo novo. Agora veja, é porque você me permite, na própria pergunta, dar um exemplo de como o Supremo está se exorbitando. Quer dizer, qualquer leigo se lê, ele vai ver que está claro na Constituinte brasileira. Então, aí ministro se coloca contra, então ele está colocando contra a lei máxima do país, quando ele não é para fazer lei. Está claro. E mais ainda, tem mais um episódio. Houve na época de vocês uma dúvida. E houve um parlamentar, não lembro o nome agora, que para deixar mais claro ainda que era poder do Senado, fez uma emenda. E votaram a favor da emenda Michel Temer, não sei quem, e quem? Lula. Então, o texto da Constituinte brasileira, que coloca claramente o poder ao Supremo Tribunal,
ao Senado da República o direito de impeachment um ministro foi aprovado pelo Lula. E eu reconheço, esse poder. Agora, dito isso, então sim, então é claro que o poder está claro na Constituição brasileira, que é do Senado da República. E nessa pergunta fica evidente como então se exacerba, extrapola os seus limites um ministro, ou vários ministros, que diz que você não tá, que seria errado. Como é que está errado? Está na Constituição brasileira. Bom, mas ninguém até hoje viu um indicado do presidente da República, dessas últimas tantas décadas, ser reprovado no Senado. Nós estamos perto do que eu vejo agora, a possibilidade real e concreta eu também. De não aprovar o nome do eu Messias. Também. E ontem eu conversei com... eu sou razoavelmente disciplinado. Então, se eu tenho uma posição importante sobre este assunto, então, no dia de ontem, eu achei que eu deveria comunicá-la ao presidente Valdemar da Costa Neto, ao líder Sócrates na Câmara, ao líder Isalci, que é o líder da oposição do Congresso Nacional, ao líder da oposição do Senado, Rogério Marinho, seu conterrâneo lá do Rio Grande do Norte, talvez seja o governador do estado, inclusive, ao líder Portinho, que é o líder do PL no Senado, e também ao nosso representante na mesa, que é o Eduardo Gomes. O que é que eu disse a todos? Não voto no Messias, em hipótese alguma, porque eu não posso combater uma ideia, combater uma ideologia, combater uma utopia da qual o Messias é membro atuante. Portanto, tudo que eu discordo do PT, da esquerda, está aí o escândalo, votou tudo. Roubalheira votou toda. A sede de mandar no Estado, de dominar o Estado, de instrumentalizar o Estado, que é típica da esquerda, não é exclusiva, mas é típica, coletiva da esquerda, só tem ela. Assim, qualquer partido tem elemento bom e ruim, mas a estratégia de dominar o Estado, de instrumentalizar o Estado, está em Marx. Primeira fase do comunismo, é o socialismo. Você toma conta do Estado, domina o Estado e elimina o adversário. É o que eles estão fazendo. E tudo se justifica. Então, roubar velhinho justifica. Roubar a previdência, as previdências do servidor público, como foram os fundos de pensão, é normal. Assaltar as estatais é normal. Voltou tudo, porque a esquerda entende que em nome da sua utopia, em nome do seu ideal, tudo se justifica, tudo. E são tratados como heróis. Mataram pessoas, mataram inocentes, assaltaram, sequestraram e são tratados entre eles como se heróis fossem. E ali eles trabalhavam para um golpe de Estado declarado. Não havia dúvida. Então, isso para mim, e eu concordo com o Olavo de Carvalho, é uma doença mental. Então eu não posso combater isso, que eu fiz parte na juventude, e votar num elemento central desse grupo, que é o Messias. Ele é um militante político de esquerda. Sim. Pois bem, então eu não voto nele. Ao não votar, e aí foi quando eu disse para os meus, que eu achei que eu devia satisfação dos colegas, nós tivemos que fazer então, já que não vamos votar, o que faria a esquerda, porque nesse caso ela está certa. O que fez a esquerda quando o Bolsonaro indicou André Mendonça? A esquerda percebeu que havia uma divisão na base, que em tese apoiava o governo Bolsonaro, e se aproveitou disso e ficou ao lado da divisão. Tanto que para indicar e para aprovar o André demorou meses, que também foi uma coisa um pouco anormal. E ele, ao fim e ao cabo, foi eleito, foi aprovado, mas com margem pequena de votos. Ou seja, nós já não votamos no Messias, porque ele faz parte de tudo aquilo que a gente combate. Bom, mas ao mesmo tempo temos que nos aliar à divisão que hoje há uma divisão claríssima no Senado, para derrotar o governo. Então há hoje uma possibilidade absolutamente real de derrotarmos a indicação do PT. Eu me dou muito bem com o Davi Alcolumbre, com quem eu converso permanentemente. Então eu estou dizendo algo que está explícito. Há uma divisão na base governista grave. E nós, o que é que temos que fazer? Aproveitar essa divisão para derrotar o governo do PT. E eu acho que nós agora temos chance de fazer essa derrota. Assim nós vamos ao intervalo comercial, o primeiro, e voltaremos em instantes para darmos sequência ao nosso programa com a segunda parte. Hoje recebendo o senador Márcio Bittar, do PL. Até já.
Ok, estamos de volta com a segunda parte do programa de hoje. Tribuna Livre na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura, recebendo o senador Márcio Bittar, pré-candidato à reeleição pelo PL. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, você da capital e também do interior. Senador, rapidinho, eu sei que Narciso e Osmi têm mais perguntas a fazer. Rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Na eleição municipal, o senhor foi, não é título de filme não, mas dá certo. O senhor foi articulador, foi pacificador, o senhor foi negociador. Certamente agora você não vai poder, pela sua candidatura, exercer essas 3 atividades, talvez no máximo uma, o de articulador da sua própria candidatura. O senhor diria que essa candidatura à reeleição é mais difícil do que a eleição em 2018? A eleição de 2018 também foi muito difícil. Veja que eu não tinha mandato, eu não comandava partido, não foi fácil não. E se você pegar, logo depois da eleição municipal, que foi 2016, eu comecei a fazer pesquisa. Então aparecia, vamos dizer eu e o Jorge, né, que acabou se tornando o embate final da campanha, né? Jorge Viana aqui, eu aqui, e foram quase 2 anos assim, ó. Foi uma disputa muito acirrada, muito acirrada. Eu já disse várias vezes. O senhor virou o jogo no finalzinho, né? Nos acréscimos. Eu só empatei com o Jorge há acho que 15 dias. 15 dias da E surpreendentemente, Petecão lá em cima, não era? Não, então, mas isso me ajudou. Eu já disse isso publicamente, não tem problema dizer mais 10 vezes, mais 50. Quando o Petecão... porque o Petecão foi, antes do Gladson, quem descolou, e estava considerado eleito, foi o Petecão. Logo depois, o Gladson. Então, para mim, foi muito importante que eles já tivessem com a vida resolvida para, na reta final, concentrar pedido de voto a mim. Como também foi muito importante o Bolsonaro no Acre, eu devo isso ao Coronel Ulisses, que é um querido amigo. Ele, na convenção do PSL, eles lançaram apenas um nome para o Senado e deixaram aberta a outra vaga para me apoiar. Isso permitiu legalmente que Bolsonaro, aqui no Acre, gravasse pedindo voto para mim. Então, foi tudo para mim, foi muito importante. Então, foi uma eleição muito difícil também. Em aspecto da estrutura, eu tenho uma estrutura para essa campanha que eu não tinha lá. Basta dizer que lá eu não tinha mandato. Hoje eu estou no mandato. Eu não tinha partido, eu não comandava um partido. Hoje eu lidero o partido que é o maior partido político do Brasil. Mas, de qualquer forma, continua sendo uma eleição difícil e eu tenho que me concentrar nela. Até porque a questão majoritária, existem capítulos que não dependem de nenhum de nós aqui, que pode alterar o jogo, então vamos aguardar um pouco. Mas, pois não. Senador, eu sou favorável a uma mudança de regimento interno. Dia desse vocês tiveram 41 votos e o presidente não pautou. Verdade. Então isso tem que mudar. Não pode ficar na mão do presidente a vontade do que deve ou não ser pautado para a votação. Concordo. Teria que ser mudado urgentemente no Senado. Isso é uma aberração. Mas a minha pergunta não vai por aí. Eu, quando fui deputado, eu apresentei uma emenda sobre uma emenda não. A PEC? Não. Uma investigação, uma CPI, sim. que era da Câmara, para investigar as ONGs. Infelizmente, até os partidos de direita, não sei se tinha interesse lá, não aprovaram. Bem, você foi relator da CPMI das ONGs. Como é que ficou, eu até acompanhei, como é que ficou o resultado disso? Porque, só para concluir, o Aldo Rebelo recentemente declarou: ou o Brasil acaba com as ONGs, ou as ONGs acabam com o Brasil. É verdade. Do mesmo jeito que o crime organizado hoje, as estatísticas oficiais dão conta de que eles comandam, eles dominam território, que significa 50 milhões de brasileiros, as ONGs também dominam o território nacional. Então não são só as facções criminosas que hoje dominam parte do território e da economia do Brasil. As ONGs também. Por exemplo, você tem 14% do total do Brasil em área indígena. Nessa área indígena não manda Gladys Cameli, não manda prefeito, não manda Assembleia Legislativa, nem o governo federal. Quem comanda essa imensa área, mais do que qualquer um outro, chama-se ISA, Instituto Socioambiental, cujo um dos grandes fundadores é o Capô Bianco,
que é um amigo e braço direito da Marina, do primeiro mandato no Ministério até hoje. Ele foi um dos fundadores do ISA. Então, nesses territórios todos, o Brasil não tem mais autonomia sobre ele. Então, quando o Aldo, que é um dos maiores responsáveis por despertar consciência sobre isso, quando ele fala, ele está absolutamente correto. E a CPI, ele foi um colaborador importantíssimo da CPI no Senado, e o Brasil está agora, diferentemente de 10, 30 anos atrás, o Brasil hoje percebe que essa luta da Marina com essas ONGs internacionais não é preocupação ambiental. Isso é um projeto de manutenção de poder. Olha a COP agora em Belém. A COP em Belém desmascarou mais ainda. A CPI ajuda, já teve uma CPI lá atrás, o Brasil vai acordando, e a ONG e a COP agora mostra isso. Um troço esvaziado, de 200 chefes de Estado convidados, vieram 18 aqui no Brasil e não concluiu nada. E sempre é assim, é uma promessa que se renova com outra promessa. E a máscara caiu. Não dá mais para esconder do mundo que Marina e Lula não cuidam coisa nenhuma de meio ambiente. O recorde, o Lula com Marina, eles ocupam o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. As 3 histórias de maior queima, de maior derrubada, da dupla Lula e Marina. Então, essa máscara está caindo. Por outro lado, há um certo esvaziamento dessa agenda no planeta. Por quê? Porque a prática e a vida dos países ricos desmentem isso. Inglaterra soltou em um ano 110 licenças novas de perfuração de petróleo. E ela não quer que o Brasil perfure? A Noruega, que vive de petróleo e gás, é o primeiro país do planeta a autorizar prospecção de minério no oceano. E ela banca a ONG, aliás, essa ONG que entrou na justiça contra a nossa ponte do Juruá e a continuidade da BR-364 é a que ganhou 34 milhões da Noruega. Quando o Canadá paga a ONG no Brasil para impedir que a gente tire potássio, é porque eles vendem potássio para o Brasil. Então, tudo isso, e aí vocês foram parlamentares, eu sei que a opinião pública muitas vezes ela diz, mas que demora, e a gente às vezes quer fazer rápido, mas não consegue, é a democracia. Então, uma mudança de mentalidade, ela demora anos. Então, há 30 anos, se você criticasse a Marina, era quase como que você estivesse criticando uma santa. Você criticar uma ONG ambiental era a mesma coisa, ninguém te dava ouvido. Elas eram tidas como voluntárias, que não tinham preocupação com o dinheiro, preocupação ambiental. Essa máscara está caindo. Então, hoje, num governo diferente, que não seja um governo comprometido com essas ONGs, nós temos condições de alterar as leis que encalacraram a Amazônia. Nós vivemos aqui uma segregação. Ô, Márcio... Mas essas leis foram feitas por homens e homens Márcio, podem mudá-la. Eu quero, fugindo um pouco do programa aqui, dizer de público que o amigo que eu tenho mais íntimo no Acre é Osmi Lima. Eu sei disso. É talvez o amigo que eu frequento quase que diariamente a casa dele. E no intervalo aqui houve um pequeno desentendimento e eu quero tornar isso até público para mostrar que isso talvez seja fruto da nossa amizade, né, Rodrigo? Pronto. Né? Tá certo? Mas, Márcio... Estamos entendidos. Pronto. Então, o que é que acontece, Márcio? Você sabia que a Inglaterra não tem Constituição? Não tem Constituição? Sim. Não, estou sabendo agora. Não tem. Princípios. É verdade. A Inglaterra não tem Constituição. Usos e tradições. Você sabia que os Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos só tem 7 artigos? 7 artigos? Eu sabia. Sim, mas porque lá, desculpe. E 27 emendas? Lá porque é uma Olha de federação. novo. Lá é uma federação. Lá funciona a federação. Acontece o seguinte. A Constituição de um país não deveria determinar leis. Deveria vir de princípios. E as leis serem embasadas em princípios. Aí, na nossa Constituição, da qual eu participo, ela tem 300 e tantos artigos e em número de dispositivos tem mais de 1000.
Os próprios ministros do Supremo, Bate a cabeça. quando vai se reportar um artigo da nossa Constituição, tem que ler, porque nem ele sabe de cor. Isso é fato ou não é? É fato. É fato. Então, o que acontece, ô Márcio, é que aí sim, você está na casa, que é a Casa da República. Quando eu me reportei ao ativismo judicial, eu também reconheço que está havendo, e de forma demasiada. O que eu reclamo é porque termina governo, sai governo, termina mandatos senatoriais e vão outro. E isso vem se acumulando. Talvez nós tenhamos chegado ao ponto que nós chegamos porque as providências não foram tomadas no devido tempo. Concordo. Concorda comigo? Concordo. Então, Osmir, e também eu tenho completa ojeriza a determinadas ONGs. Se você me disser que tem uma ou duas ONGs altamente positivadas e necessárias, tem. Mas a maioria dessas ONGs, elas vivem às custas do poder público. E nada fazem. É tanto que os maiores ecologistas do Brasil e os maiores defensores da floresta amazônica, eles defendem a floresta amazônica, sabe de onde? Sentado nos bares de Copacabana, da Avenida... Paris. Paris Genebra. também. Então, Deixa eu concordar com você nisso. O que me deixa uma causa, uma indignação em mim, sempre causou, é porque percebe-se claramente que há uma exacerbação de um poder sobre o outro. Quem pode dar freio nisso? O Congresso Nacional. Então, eu estou num poder que tem o poder para fazer isso e não faz. Então, isso é motivo de frustração, mas eu tenho que aceitar, porque eu sou em 81, o Acre tem 8 federais em 513, e é o jogo, e todos estão eleitos. Eu não tenho como forçar, mas me causa uma frustração de saber que nós temos poder para isso. Por exemplo, o foro privilegiado era uma coisa, virou outra. Hoje, você acabar com o foro privilegiado, tirar do Supremo Tribunal Federal, você colocar, por exemplo, no STJ, tá? Para você não ter um senador da República sendo julgado em primeira instância por um juiz que pode ter uma causa pessoal local contra você. Então, coloque lá no STJ. Você tiraria de uma hora para outra, num passe de mágica, o poder... eu nunca recebi, tá? Mas eu escuto dentro do Congresso Nacional a pressão direta que senadores e deputados federais sofrem de ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque tem processo lá dentro. Me deixa uma partezinha aqui, Márcio. Mais interessante. Esse privilégio de ser julgado pelo Supremo, que é chamado de privilegiado, não é? Foro privilegiado. De foro privilegiado, Foro de prerrogativa, né? foi votado pelos congressistas. Mas não, entendeu o que eu estou dizendo? Tá, mas vamos lá. Vamos voltar nesse... Então criaram um bicho que agora está engolindo. Nós vamos voltar para esse capítulo. Primeiro, então, como é que é hoje? Então, hoje você tem um monte de deputado federal e senadores que têm processo no Supremo. E há uma pressão, e aí isso está escancarado, inclusive a mídia nacional diz isso, como se aquilo até fosse normal, em cima de parlamentares. E me frustra, porque o parlamento, numa canetada, tirar o foro do Supremo para o STJ, acabava com essa pressão instantaneamente. E como é que não faz? Então você está sendo ameaçado, você está sendo, de certa forma, chantageado. Olha com o Hugo. Com o Hugo, ele é eleito, ele falou da pauta da anistia e tal. Na outra semana saiu denúncia envolvendo o pai dele, a família dele, claramente a Polícia Federal a serviço do Supremo. Para dizer assim, ó, eu vou te pegar, você tem rabo preso, eu vou te pegar. E, aliás, hoje, para você ser preso, não precisa estar errado. O Felipe Martins, ele foi preso por 6 meses, 10 dias na solitária, por um crime que ele não cometeu, por uma viagem que ele nunca fez. Mas por uma reunião que ele não participou. Mas provaram que ele fez. Não, agora o pior. Agora, quando os Estados Unidos pesquisaram, investigaram e descobriram que nunca entrou lá dentro e que alguém fraudou uma tentativa de entrada, o que o ministro faz? Ao invés de anular a sentença, diz que o Felipe Martins teria
fraudado a tentativa de entrar nos Estados Unidos quando ele não era proibido de entrar nos Estados Unidos. Então, para você hoje ser processado e até preso, não precisa ter cometido erro. Mas veja, o Congresso tem o poder de tirar essa pressão do Supremo e não tira. Como é que eu explico isso? Então, isso frustra. Pronto. Mas eu tenho que respeitar porque eu sou um dos membros do Congresso. Mas tu falou uma outra coisa, Narciso, que é um outro capítulo. Veja, se você não tivesse transformado a Suprema Corte, que deveria ser constitucionalizada para analisar a Constituição brasileira, se ela não virasse o que ela virou, que ela está julgando caso de civil, caso de crime, então ela teria uma coisa enxuta. E aí não seria privilégio você ser julgado lá. Por que não seria privilégio? Porque, veja, o malandro, ele comete um crime. Ele não prefere ser julgado no Supremo. Ele prefere ser julgado em primeira instância. Claro. Porque ele vai ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta para chegar lá. O problema é que, como o Supremo... Cada ministro daquele, eu estava lendo agora, que o ministro que deverá entrar no lugar do Barroso vai assumir 900 mil processos. Então, ele vai escolher, não tem jeito, ele vai escolher. E aí, aquele que tem poder, aquele que tem o voto, ele vai utilizar toda essa dificuldade para se livrar do crime. Agora, se você tira tudo isso e a corte vira uma corte constitucional para analisar a Constituinte, não é privilégio você ser votado lá. Porque você ser julgado no Supremo, se tirasse 1 milhão de processos que tem lá dentro, você ser julgado de cara no Supremo, se você perder, só Deus para você recorrer. Osmir, você faz as contestações depois, tá bom? Não esquece não. Nós vamos ao intervalo comercial. Vai lembrando aí, para você não passar batido. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, sempre com apoio da Ótica Moderna, moderna até no nome. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Estamos aqui a receber o senador Márcio Bittar, pré-candidato à reeleição pelo PL. Duas observações aqui rapidinhas, antes de passarmos a bola para o Osmir, em relação ao número de ONGs, são tantas que misturam as bolas do IPE e do IBGE, cada um tem um número diferente. Um diz que é mais de 100 mil, outro tem mais de 800 mil. Aqui na Amazônia são 11 mil ONGs. E se você somar OCIPs, OSP, tudo junto, são mais de 900 mil organizações aí não governamentais de olho, não sei em quê, no dinheiro que vem, que deveria ser investido em favor dos brasileiros e não chega ao seu final. A outra que muita gente, a gente chama de foro privilegiado, na verdade, no direito eles chamam de prerrogativo de foro, né? Ou prerrogativo de função. Ou seja, o foro não é, a prerrogativa não é do Márcio, é da cadeira do Márcio. Quando ele sair, quem for lá que vai exercer essa vantagem. Se é pra gente dizer não, ainda assim. tem um caso mais sério. Eles mudam o seu regimento de acordo com as circunstâncias. Aí não pode, né? Por exemplo, eles disseram que, e aí tem o exemplo do Lula, e que os ex-deputados, ex-senadores, ex-presidentes iriam ser julgados pela primeira instância. É isso aí. Inclusive o Lula foi lá... E não pelo Primeira pleno, né? instância. E não pelo Supremo. Quando se vislumbra a possibilidade de julgar o Bolsonaro, eles mudam. É isso aí. Que tem que ser julgado pelo Supremo e modifica o regimento. Sim. Quer dizer, vira uma casa da mãe Joana. É isso aí. Mas, Osmir, você ia fazer uma contestação ou um outro comentário a respeito da resposta do Márcio? Ô, Márcio, Então deixa eu comentar o que o Sim, me falou. mas deixa eu só acrescer do que o Osmir acabou de falar, é o seguinte. Infelizmente, e já dizia Rui Barbosa, olha que coisa, que o Supremo tem o direito de acertar e de errar por último. Aí é que nós estamos embananados aí. O X do problema é esse. Se acertar por último, seria ideal. Mas quando erra por último, o que faz? O Senado, aí tem o Senado
que é previsto. O Senado, o Márcio já colocou, é quem julga e pune, não precisa punir nem com impeachment, pode ser por afastamento ou outro qualquer. O Supremo, os ministros supremos, eles não são invioláveis. Não, você quer ver uma coisa? Só que Você quer ver uma coisa? o Senado hoje é uma brincadeira, mas depois eu quero continuar aqui a minha pergunta que eu ia fazer aqui. Não, então pode fazer. Não, é o seguinte, a Constituição que aí está, quando nós chegamos, eu, Narciso e os outros, quando nós chegamos lá, nós enfrentamos dois problemas. O primeiro, se os senadores remanescentes dos 4 anos finais poderiam participar da Constituinte, já que não foram eleitos como tal. Mas como se tratava de uma Constituinte congressual, quer dizer, nós seríamos ao mesmo tempo constituinte e congressistas, Sim. eles admitiram que eles participassem. E o segundo problema, que é aí onde quero entrar, foi que o Sarney mandou fazer um anteprojeto de Constituição. Quando chegamos lá, o Sarney apresentou para discutirmos a partir do anteprojeto. Nós recusamos e iniciamos do zero, ouvindo a sociedade brasileira. Essa Constituição é longa, mas é longa sim, porque isso aqui não é uma federação, a semelhança dos Estados Unidos. É isso mesmo. Os Estados Unidos, como disse o Narciso, tem 7 artigos, poucas emendas, mas lá os estados é quem manda, tem sua própria Constituição. Tem estado americano que tem a pena de morte, no outro não tem, e assim sucessivamente, cada um vê as suas próprias necessidades. Aqui, infelizmente, nós adotamos uma Constituição única para todo o Brasil, com as suas imensas diferenças. E cada vírgula constante da Constituição tem uma justificativa. A emenda que você apresentou lá, as 14 emendas minhas que foram aprovadas, todas têm a justificativa. Todas. Pergunta se um ministro desse já olhou a justificativa do Constituinte originário para saber por que colocou. Eles vão para a questão teratológica, filosófica e etc e tal, né? O que, na realidade, eles fazem o que bem entendem. É porque o Osmir deu um exemplo muito claro de como está politizada a Suprema Corte do Brasil. E, de forma escancarada, eles mudaram a interpretação para punir o Bolsonaro. E, Osmir, mais uma vez eu vou dizer, tenha simpatia ou não pelo Bolsonaro, mas ele é um homem honesto que está preso por um crime que não cometeu. Concordo. Veja, eu estou na CPMI do INSS. O que eu vou dizer aqui, qualquer um pode pesquisar e comprovar, ou não. Não acredita em mim, pesquise. Fica evidente, o que aconteceu? Você tinha o PT, a esquerda, o PT basicamente, ele tem 2 braços armados para a área rural, que é o MST e a CONTAG. Então, no esquema do INSS, estava quase que exclusivamente a CONTAG. Uma lei, inclusive, relatada pelo atual vice-presidente da República, que permitiu que entidades fizessem contrato com beneficiário, aposentado do INSS, pensionista, e aquilo passava a ser descontado diretamente na folha, como se essa entidade fosse prestar um serviço. Uma coisa de fachada, está se comprovando agora, como telemedicina, por exemplo. Mas como ali só tinha a CONTAG, por exemplo, então passava despercebido. Você tem 40 milhões de aposentados no Brasil. Então passava despercebido. Aí o Rogério Marinho, meu amigo, que eu imputo um dos parlamentares mais preparados do Brasil, sem dúvida, ele vai lá e acaba com o imposto sindical obrigatório. Olha só, numa frase tem 2 nomes impositivos. Imposto sindical obrigatório. Quer dizer, não era para ter existido nunca, mas ele existia. E ele foi fundamental para ter no Brasil 17 mil sindicatos que mamavam dinheiro. Imposto sindical obrigatório. Bom, aí o Rogério Marinho relata a reforma trabalhista e acaba com o imposto sindical obrigatório. Ora, a mesma síndrome de abstinência de álcool, de droga, é de dinheiro. Então aqui várias entidades, elas passaram a ter abstinência de recurso.
migram, muitas delas migram para o esquema onde estava sozinha a CONTAG. Ora, onde estava uma só, era um fogo brando. Quando vem mais 40, isso virou uma fornalha. E você pega, então, os 4 anos do Bolsonaro, é a prova de como ele foi um estorvo ao sistema. Você pega janeiro, porque os 4 anos do Bolsonaro era ele lutando para impedir e a esquerda entrando no Congresso e furando o bloqueio, ele corrigia com uma outra medida, o presidente do INSS soltava uma portaria. Foram os 4 anos, ele segurando a tampa da panela de pressão e essas entidades aqui dentro louca para explodir o esquema. Quem não acredita no que eu estou dizendo, é só pesquisar que é público. O Bolsonaro, em janeiro de 2019, é o único presidente até agora que em janeiro, no primeiro mês do mandato, ele edita uma medida provisória prevendo a biometria e a revalidação desses contratos com os pensionistas e aposentados anualmente. A turma da esquerda das associações entra no Congresso, aliciam parlamentares, outros já fazem parte, e começa a colocar emenda. E com o argumento, vem a pandemia. Aí a esquerda usa o argumento. Como é que você vai tirar um cara da casa dele para ir fazer a revalidação? Aí passa para 3 anos. Foram 4 anos desse jeito. Leia. Não acredite em mim. O Bolsonaro, o governo dele, passou 4 anos segurando. Quando tira a panela de pressão que ele sai da presidência, explodiu. O Márcio. Então fica claro. Por exemplo, pega as estatais. O Bolsonaro impediu a roubalheira nas estatais. Elas passaram a dar lucro, voltaram a dar prejuízo. Rapaz, a Itaipu deu 2,5 bilhões de déficit. Uma das financiadoras da COP. Uma das financiadoras da COP é a Itaipu. Os Correios voltaram a dar prejuízo. O escândalo daquela coisa do seguro-defeso voltou. Então, veja, imagina que a quantidade de criminosos que se locupletavam com as empresas estatais, que ele parou. Então, ele foi um estorvo para o sistema. Aí o Supremo, então, muda a interpretação, porque tinha que tirar o Bolsonaro da cédula eleitoral, e muda a interpretação claramente no movimento casuístico para poder julgar o Bolsonaro. Márcio, deixa eu fazer uma pergunta que não podia faltar. Você já apresentou que vai enfrentar a retomada da sua reeleição num ambiente que está altamente pulverizado. A minha pergunta é, logicamente você vai agregar sua candidatura a um candidato ao governo. Sim. Não é verdade? Sim, claro. O nosso prefeito, Tião Bocalhon, que daqui eu faço alguns elogios meritórios a ele, entre os quais é um homem honesto e trabalhador. Verdade. Pronto. Mas ser honesto e trabalhador não tem produzido resultados políticos desejáveis. Uhum. A minha pergunta é, Bocalhon é candidato a governador ou não é? Olha, essa pergunta cabe ao Bocalhon, cabe a Maílza, cabe ao Alain. As convenções não aconteceram ainda. Então, o que eu acho é que, nesse momento, eles têm direito de buscarem se viabilizar. Eu aprendi com a maturidade a ter a paciência de esperar o momento certo. Então, vamos trabalhar. Ele pode ser candidato a governador, como a Maílza pode, como o Alain pode. Claro, é evidente que se o Bocalhon for candidato a governador, eu estarei junto com ele, no mesmo palanque. Mas isso não é uma coisa simples. O prefeito de uma capital ele tem que renunciar a praticamente 3 anos de mandato. Então, depende do cenário. É o dilema que está vivendo Tarcísio de Freitas para... Mas uma diferença. O Tarcísio, se for convidado por Bolsonaro, eu entendo que ele não tem como negar. Não tem como negar. Eu estava no avião, no momento em que, naqueles dias em que Bolsonaro tinha mudado de opinião a respeito dele. Ele era inicialmente candidato ao Senado da República por Goiás, já combinado, inclusive, com o Caiado, e, de repente, Bolsonaro, cabeça dele, ele falou, não, você vai ser candidato a governador de São Paulo.
naquele momento que ainda o Tarcísio estava E o impactado... Tarcísio ainda enfrentou dificuldade porque ele disse não tem chance de ser governador. Claro, só aquilo é um absurdo total. Por exemplo, na inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, nós voltamos juntos. E eu lembro que estava naquele momento, né? E ele, e o Bolsonaro falou com ele, né, sobre a candidatura e tal, e ele me olhava com o olhar de pedida de ajuda. O Tarcísio. Ele me olhava, nós tínhamos uma relação, temos uma relação, agora não, né, virou governador e tal, eu estou no Senado, mas nós tínhamos uma boa relação, fui relator do orçamento, tive reuniões com ele, várias. Então ele me olhava no avião, tipo assim, rapaz, me ajude aí, esse camarada tá maluco, ele quer que eu seja governador de São Paulo. E hoje ele é governador do estado de São Paulo. Como ele diz, gratidão não prescreve. Ele diz isso. E eu concordo. Então, se Bolsonaro não puder, ao fim e ao cabo, ser candidato e convocar o Tarcísio, ele não tem como dizer não. Então vamos ter calma. O que eu posso dizer, o Bocalon e eu sempre estivemos do mesmo lado, mas nunca fomos tão amigos como somos hoje. A vida é assim, né? A gente sempre esteve do mesmo lado, mas nunca tivemos a amizade que hoje temos. A esposa dele, a Kelly, eu conheci a falecida também, uma pessoa de primeira qualidade, mas a Kelly também é uma pessoa de alta qualidade, uma mulher formada, madura, está ajudando muito ele, já ajudou na campanha, né? Eu digo que a fera foi mais amansada. Ele faz uma prefeitura que quebrou paradigmas. Veja, o Bocalon, ele já gastou de dinheiro próprio em investimento em Rio Branco mais ou menos R$500 bilhão. Isso é mérito dele. Hoje nós temos na capital a passagem mais barata de capitais do Brasil. Isso é mérito dele. Se o trabalhador hoje paga, repito, a passagem de ônibus na capital mais barata do Brasil, é porque ele subsidia. O estudante paga R$1, a passagem custa 7 e pouco, ele paga os 6. Então, o estudante é beneficiado porque a Prefeitura de Rio Branco arrumou recurso para pagar mais de R$6 por passagem de um mesmo, de um aluno. O Bocalon inaugurou o primeiro viaduto do Acre com dinheiro próprio. Enfim, então assim, vou dar outro exemplo do que você disse, trabalhador e honesto. Reunimos a bancada. Bocalon tem um pedido para que uma das emendas fosse para Rio Branco, porque agora nós só temos 8 emendas de bancada para 11 parlamentares, então você tem que convencer. Muito bem, eu levei a proposta. Vamos dar o exemplo do Alan Rick. Verdade, cabe em qualquer lugar. Todo mundo sabe que o Alan talvez seja o mais claramente candidato a governador desses últimos anos. E o Bocalon tem dito que pode ser candidato, se for convocado, se for chamado e tal. Então, o Alan e o Bocalon, neste momento, não estão afinados, certo? Mas o Alan votou a favor. Então, veja, na reunião da bancada, eu levo a proposta do prefeito de Rio Branco e mesmo com parlamentares que não têm uma sintonia com o Bocalon, que não concordam com muita coisa dele, do que ele pensa, etc., mas votaram a favor, porque confiam nele. Então, isso é um mérito do prefeito Bocalon. Então, vamos aguardar o desenrolar das coisas. Mas olha uma curiosidade que eu estava pedindo para o Edson para mostrar. Eleição é uma loucura. Cada eleição, eu tenho o maior respeito por eleição. A gente escuta dizer muito assim, a esquerda, Lula tem 25% de voto no Acre de qualquer maneira, né? E que isso se transferiria para o Jorge, por exemplo, né? Você ter muito candidato favorece o Jorge. Você ter muito candidato prejudica o Márcio. Olha o resultado da eleição em que eu me elegi. Petecão, 30%, Márcio Bittar, 23%, Jorge, 14%. Então ele não pegou os votos 25% do PT. Ney Amorim, 14%, Minoro, 14%, Pedraza, 2,5%. 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidatos. Então veja, todas as pesquisas que eu já vi até agora, elas não alteram muito a minha posição. Você coloca todos os nomes juntos, tira nomes, e eu fico mais ou menos proporcionalmente. E nem altera do Petecão. E também. Então, assim, uma coisa. Vamos... Em tese, você está consolidado. Veja, eu respeito a eleição, eu não tenho eleição fácil, eu não sou candidato a governador e nem tenho hoje a esquerda forte no poder como tivemos, que era o motivo pelo qual eu me metia. Por exemplo, Ulisses. Tudo que eu pude fazer para o Ulisses não ser candidato a governador, eu fiz. Que moral eu tinha? Mal conheci o Ulisses, mas eu tinha o moral de alguém que dedicava a vida a combater o PT e a esquerda, e eu achando que a candidatura dele ao governo
era uma divisão da oposição que poderia levar para o segundo turno e nos prejudicar, eu pelejei com ele. Inclusive, ele concordou, depois, enfim, as forças políticas naquele momento, mas ele, para ser meu primeiro suplente. Por quê? Porque eu temia essa divisão. Então, hoje, essa preocupação não existe mais. Não é falta de respeito ao doutor Tó, mas a esquerda está fora do poder e com muita dificuldade de se reorganizar. Então, eu não sou candidato a governador, eu tenho uma reeleição difícil, o panorama nacional dá a eleição do Senado, o Brasil inteiro. Hoje, o que tem de gente no Brasil que nunca se preocupou com a eleição para o Senado e que está preocupado com a eleição para o Senado, é uma coisa inédita no Brasil inteiro. E eu sou um elemento deste jogo. Então, eu tenho uma campanha difícil, eu tenho que concentrar... Desculpe, você sabe por que essa vontade de eleger senadores, né? Sim, a disputa contra o que nós entendemos, e o Brasil entende, dos exageros do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Por exemplo, você vê a questão da anistia. E não ser tomado nenhuma posição. E não ser tomada uma posição. Mesmo, como você disse, tem que mudar o regimento interno. Mesmo quando nós conseguimos 41 assinaturas, portanto, a maioria absoluta dos senadores da República, o presidente ainda tem um poder imperial. Mesmo diante da assinatura de 41, maioria... ele tem o poder imperial de engavetar e de não colocar para votação no plenário. Exatamente. Então, a eleição para o Senado ela ganhou uma importância nacional inédita. Eu faço parte disso. Então, meu querido amigo Muniz, Narciso, Osmir, que eu tenho respeito, eu tenho que cuidar da minha campanha. Então, é um direito do Bocalhau tentar se viabilizar, é o direito da Maílson, é o direito do Alain. A pista que eu posso dar é o seguinte, na minha opinião, se depender de mim, o PL e a federação continuam juntos. E a prioridade do PL, claramente, não é outra que não seja a composição da eleição para o Senado da República. Bolsonaro, se puder gravar, vai gravar, mas quem puder gravar, a família toda dele, Nicolas, todo mundo, eles vão gravar pedindo em nome do Bolsonaro para que sejam eleitos senadores da República deste campo para continuar o enfrentamento e até para as paradas que vêm pela frente, né? Porque a história não vai acabar no ano que vem. Ok. Osmir, suas considerações finais. Bem, para mim é sempre um prazer ter o senador Márcio Bittar, porque ele vem tendo uma luta no Senado que eu, modestamente, eu não tenho um poder de senador, era um deputado naquela época, quase 500, né? E, infelizmente, fui derrotado. Porque o meu tema é o seu. A Amazônia precisa se desenvolver. Nós precisamos tirar o excesso de ONGs que tem aqui dentro, onde os próprios índios não podem explorar sua riqueza à semelhança dos Estados Unidos. O índio lá só anda de carro de luxo e tal. Aqui, nós estamos querendo preservar a Amazônia com um bando de miseráveis embaixo da floresta. E essa é a sua luta, que é constante, que é persistente, né? Eu elogio sempre. Obrigado. E isso não me faz fazer a declaração que o Narciso fez, mas talvez eu faça em particular. Legal. Muito obrigado. Legal. Doutor Narciso Mendes. Muito obrigado. Não. Eu já expliquei ao Márcio. Tá aí, Bolsonaro 2026. Eu lhe disse que não tenho simpatia por Bolsonaro. Eu sei disso. Mas você seria o maior ingrato do mundo se fosse ingrato com o Bolsonaro. Com certeza. Legal. Concorda comigo? Total. Então, o que eu quero, Márcio, de fato, é seguir o que Aristóteles dizia. A virtude está no meio, não está nos extremos. Eu gostaria de que essa tal de direita e essa tal de esquerda, que estão aí numa guerra do tipo dente por dente, olho por olho, não termine muita gente cego e banguela, certo?
Então, eu gostaria que ambos olhassem para o centro. Porque a virtude da direita e a virtude da esquerda está quando se encontra no centro. Porque se continuarmos do jeito que nós estamos, na medida em que as eleições se aproximarem, você já imaginou o clima que nós estamos vivendo o ano de 2026? Olha, minhas palavras finais, né? Antes disso, só lembrando que foi lançada a mais recente revista, mais de R$1 bilhão. O senador aparece com muita gente aqui, com a família, com eleitores, com apoiadores, com prefeitos, com o prefeito Tião Bocalon, com o presidente Rueda, com o governador Gladys Cameli e na contracapa com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Registramos aqui a presença da doutora Soraya e também dos membros da assessoria do senador Márcio Vittar. Senador, foi um prazer conversar contigo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho. A obra que foi inaugurada ontem, domingo, dos mais de 40 milhões, pelo menos 27 milhões tem o seu dedo, tem a sua digital. O senhor ajudou a Chapuri, na ponte, ajudou também na ponte de Sena Madureira e também no ramal do Bugeri, só para citar algumas obras aqui com o seu apoio. Foi um prazer, sucesso. Posso Pode me despedir? Sim. Bom, um comentário breve a respeito de quem critica muito a polarização. Eu queria dizer o seguinte, para a esquerda estava ótimo como estava, né? Para a esquerda estava ótimo como estava, porque quase todo mundo era esquerda. O Lula chegou a comemorar, numa das candidaturas dele aí, olha, hoje todo mundo que é candidato a presidente da República é de centro à esquerda. Quer dizer, o Bolsonaro inaugurou essa polarização. Na minha opinião, ela é como a globalização. Eu lembro que a esquerda discutia se queria ou não queria globalização, como se dependesse da vontade dela. É inexorável. E, na minha opinião, era inexorável essa polarização. Há duas visões absolutamente distintas na segurança pública. Há duas visões absolutamente distintas na educação pública. Há duas visões absolutamente distintas na economia. Então, não há como não ter essa polarização. Agora, eu quero encerrar dizendo o seguinte. A minha relação com o Bolsonaro, ela ultrapassou os limites da relação política. Eu tenho carinho por ele. Eu me compadeço da perseguição que esse homem sofre. Eu disse na reunião da CCJ, quando fomos arguir o Gunê, eu disse, olhando para os olhos dele, sem raiva, sem estupidez, eu não fui mal educado com ele, mas eu disse, olhando para ele, por que é que eu não podia votar nele? Porque ele faz parte de um grupo de poderosos no Brasil que prendeu um homem honesto, que se tivesse roubado uma caneta Bic, o mundo já tinha descoberto, porque ninguém foi mais devassado do que esse homem, que paga por um crime que não cometeu, que vê a esposa e a filha presa com ele, sem poder sair do quarto, a não ser prontas, porque no quintal tem polícia. Quando eu leio e estudo e sei que ele está pagando, porque ele se colocou contra o sistema. Quando ele freou a roubalheira nas estatais, ele pegou grupos de criminosos que sugavam as estatais, e claro que eles não gostaram. Quando ele passou 4 anos barrando o esquema que explodiu no INSS da roubalheira dos velhinhos, claro que eles não gostaram disso. Então ele foi um cara... Você pega o seguro-defeso. Rapaz, naquela época descobriu-se que em Brasília tinha mais de 20 mil. Como é que tem pescador em Brasília? Aí eles acabaram. Bolsonaro acabou com isso, já voltou. Mas, além disso, tem uma questão pessoal. Como você mesmo disse, Muniz, você mencionou, nós inauguramos uma ponte prometida há 60 anos, a ponte da Sibéria. O valor que eu coloquei lá para somar com o governo Gladson, eu consegui como relator do orçamento. Como disse o Narciso, além da relação política, da identidade política que eu tenho com o Bolsonaro, o que ele permitiu que eu fizesse para o Acre, mais de R$1 bilhão de emenda, nenhum parlamentar nunca trouxe isso para o Acre. E fora a emenda extraordinária. A Sula licitou agora, já começou 75 milhões, que eu consegui no último dia do último ano do Bolsonaro. A variante que nós inauguramos aqui de Chapuri também foi com recurso antes do orçamento. Nós vamos inaugurar agora, quarta-feira, a estrada que liga Bujari a Porto Acre. Também é emenda do orçamento do governo do Bolsonaro. Os 126 milhões
Quem andar nas estaduais, daqui a Plácio, Acrelândia, Porto Acre, e ver algum serviço do DERAC, é da emenda de 126 milhões que eu consegui. Então, e fora isso, a época que o próprio Paulo Guedes se chocou comigo no orçamento, uma história longa que não vem ao caso, mas de qualquer maneira o que o Guedes queria, entre outras coisas, é que o presidente vetasse 100% a emenda de relator. E deu uma discussão entre eu e ele. E eu fui para a televisão, respondi o Paulo Guedes, dei 15 dias, esperei a poeira baixar, e aí eu fui e dei 2 entrevistas respondendo. O Bolsonaro me liga. Eu lembro até hoje aonde eu estava no apartamento funcional. O presidente Bolsonaro pedindo para acabar com aquela confusão, porque um era ministro da Fazenda dele e o outro relator do orçamento dele. E eu falei, presidente, o senhor já me pediu alguma coisa que eu não atendesse? Mas quando foi desligar o telefone, eu digo, peraí, presidente. E eu, como é que eu fico? Eu falei, como assim, Bittar? Eu lembro as palavras. Eu digo, presidente, o que o ministro nosso quer, entre outras coisas, é que o senhor cancele 100% do meu orçamento. O senhor já imaginou? Eu sou o primeiro político do Acre a ser o relator do orçamento. Criou-se uma expectativa no meu estado de poder ajudar um pouco mais o meu estado. E agora, depois de eu passar por essa confusão toda, eu não vou levar R$1. Até hoje eu me arrepio. Eu me comovo até hoje. Depois de tudo isso, eu não vou levar R$1 a mais para o meu estado. Ele virou para mim no telefone, Narciso, e disse assim, não se preocupe, Bittar, porque eu não vou deixar isso acontecer. Então você tem aí 1 bilhão rodando no estado que tem a ver com esse cara. Então, como você disse, se eu não fosse grato a ele, eu não merecia voto de ninguém. Enfim, então isso explica um pouco a minha gratidão a ele, além do sentimento que eu tenho da injustiça monumental. Você tem um cara que foi processado justamente na instância correta por corrupção, 9 juízes votaram, não tem nenhuma relação um com o outro. Esse camarada que foi preso corretamente, hoje é o presidente do Brasil. Aí um homem que não roubou uma caneta está preso porque ousou se colocar contra o sistema. E além disso, uma relação pessoal. Mas eu agradeço você, Muniz, mais uma vez, ao Narciso, ao Osmir, pessoas por quem eu tenho um enorme respeito e carinho. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Márcio Bittar, muito obrigado, Osmir, Narciso, e principalmente você, amigo telespectador, que é a razão do nosso sucesso. Voltaremos na próxima semana, sempre eu, Narciso, Osmir e um entrevistado, um convidado especial. Do outro lado, você. Muito obrigado pela audiência, que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite.